So if you have been coming to church here, Se você tem frequentado essa igreja, you know that God is building something in our midst. você sabe que Deus está fazendo algo no nosso meio. And there's a word from heaven that is slowly like a snowball building up. E tem uma palavra de Deus que está devagarzinho se tornando uma bola de neve, como uma bola de neve. And like most snowballs, we don't know what is going to happen at the end. E como toda bola de neve, a gente não sabe o que vai acontecer no final. But what we do... Mas o que a gente faz? What's that? Okay. Is that good? Like most snowballs, we don't know what's going to happen. E com a maioria das bolas, como a maioria das bolas de neve, a gente não sabe o que vai acontecer no final. But we know that something will happen. Mas a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Right? And God has been speaking here, man. E Deus tem falado aqui. I'm telling you. Tô te falando. Can somebody say amen to that? Alguém pode falar amém por isso? Right? God has been speaking, and the word of God is being put forth. Deus tem falado e a palavra de Deus tem vindo para frente. And it's important that you stay connected to the revelation of the word. E é importante que você esteja conectado à revelação da palavra, So that you don't miss a thing. para que você não perca nada. So you can be one of those who say, I was there. Então aí você vai poder dizer como um daqueles que fala assim, eu estava lá. Right? Right? Come Não on. é? People will write books about you. As pessoas vão escrever livros a respeito de você. Wink, wink. Did I hear at least one amen? Eu escutei alguém falando amém? Escutou? Falou One? uma palavra amém. Okay. They'll write about me. Eles vão escrever sobre mim. É verdade. I'll agree with myself. Eu vou concordar comigo mesmo. Eu falei, ué, Oh, vai you mesmo. did? Come on, let's go. Não é possível, Let's ué. go. Okay, all right. And God has been talking about this atmosphere of fear E Deus tem falado sobre uma atmosfera de medo that comes in to move us out of position, que vem contra nós para nos tirar do posicionamento. so that we begin to shake when circumstances arrive. E aí a gente se torna sacudido ou fica sacudido quando as circunstâncias vêm. So last week we heard a lot about faith, Então, na semana passada a gente escutou muito sobre fé, right? não foi? And as a church, we saw the manifestation of faith. E como igreja nós vimos a manifestação da fé. Isn't that cool? Não é legal? I mean, I'm telling you, this is Acts chapter 29 going on right here. Eu tô te falando que nós estamos em Atos capítulo 29. Right, it's only 28 and then we're writing the next chapter, right? Nós estamos no 28 e nós estamos escrevendo o próximo capítulo. Right? So, why is this important? Por que isso é importante? Because as God releases His word, Porque enquanto Deus libera a palavra dele and we become aware of what He's speaking, e nós nos tornamos conscientes do que Deus está falando, we get to participate in the miracles, the signs, and the wonders released from heaven. nós participamos dos milagres, sinais e maravilhas que são liberados do céu. So, the devil rose up his army Então o inimigo levantou o exército dele to put pressure on the church. para colocar pressão na igreja. But the church rose up as an army Mas a igreja se levantou como um to exército put pressure back in the devil. para colocar a pressão de volta no inimigo. Right? Não foi? Listen, I need some amens here, please. Eu vou precisar de alguns améns hoje, gente. Okay, thank you. And this is important because if we don't stand up and if we don't take position, it's like a wave. It comes in and swallows us. E se nós não nos levantarmos e nos posicionarmos, isso vem como uma onda gigante e nos leva. So last week we talked about faith. Então, na semana passada nós falamos sobre fé. And this week I want to talk to you from one topic. E essa semana eu quero falar com você sobre um tópico. You have been upgraded. Você foi upgraded. Você foi subiu de nível. You have been upgraded. Você subiu de nível. You know when you get on you buy your flight ticket, Sabe quando você compra uma passagem de avião? and then when you're getting ready to board,
Aí quando você está preparado para embarcar, they'll tell you, "Oh, I'm so sorry, we overbooked, so we're going to have to move you to first class." aí eles falam assim, ó, nós estamos com voo lotado, nós vamos ter que mover você para a primeira classe. Or maybe when you reserve a hotel room, Ou talvez você reserve um quarto de hotel. and then because your budget was small, you just reserved the economy. Aí porque seu orçamento estava pequeno, você reservou um quarto mais But when you get to econômico. the hotel, they say, "I'm so sorry, we mixed up the reservation. Aí quando você chegar no hotel, eles vão falar assim, desculpa, nós misturamos as reservas. We have to take you out of the regular room and put you in a suite." Nós vamos ter que tirar você do quarto que você reservou e vão ter que te pôr na suíte presidencial. Or maybe it's when you go for a car rental. Ou talvez é quando você vai alugar um carro, Because you don't have a lot of funds, you go in and you get the economy car. porque talvez você não tem tanto dinheiro, você vai e aluga um carro mais econômico, And mais then the simples. guy at the front desk tells you, Aí o rapaz que vai te receber fala assim, "I'm so sorry. desculpa, We only have luxury cars available nós right só now. temos hoje carro de luxo disponível. So I'm sorry to tell you, sir, E eu me sinto muito em te dizer, but you have been upgraded." mas você vai ter que subir um nível. And I believe E eu creio that as a church, que como igreja, this is what God is doing to us. é isso que Deus está fazendo conosco. Not that He's upgrading us, Não que Ele está subindo a gente de nível, but He's bringing in the revelation of what has already been done for us. mas Ele está trazendo a revelação daquilo que Ele já derramou para nos subir de nível. Because I want to read with you Eu quero ler com você Ephesians chapter 2, Efésios capítulo 2, verse 6 and 7. verso 6 e verso 7. And I know that you've read this before, E eu sei que você já leu isso antes, but I think this is going to match a little bit into what God has been speaking to us as a church. mas eu sei que isso vai adicionar sobre aquilo que Deus já tem falado conosco como Ephesians igreja. chapter 2, verse 6 and 7. Efésios 2, 6 e 7. If you found it, say hallelujah. Se você achou, fala aleluia. It says this, Diz assim, "And God raised us up with Christ e juntamente com Ele nos ressuscitou and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais com In- Cristo Jesus, in order that in the coming ages para mostrar nos séculos vindouros He might display the surpassing riches of His grace, a suprema riqueza da sua graça demonstrated by His kindness to us in Christ Jesus." em bondade para conosco em Cristo Jesus. So God has raised us up. Então Deus nos ressuscitou. Come on, somebody. Woo-wee. And not only that, E não foi só isso. He also seated us with Christ Ele também nos assentou com Jesus in heavenly places. em lugares celestiais. Say with me. Diga comigo. Say with me. Diga comigo. But do it boldly. Mas faça com ousadia. Say with me. Diga comigo. I have been Eu upgraded. subi de nível. You see, the interesting thing about an upgrade Uma coisa interessante sobre subir de nível ou ser elevado is that you remain the same person, é que você continua a mesma pessoa, but the position now has changed. mas a posição muda. You're on the same airplane, Você está no mesmo avião, but now you're in first class. mas aí você muda para a primeira classe, Okay? ok? Now you get the flight attendant to bring you drinks and food. Aí você fica na primeira classe e aí a aeromoça vai ter que trazer comida melhor e bebida melhor. She'll say, "Sir, is there anything else that you need or want?" Aí ela vai falar assim, senhor, tem mais alguma coisa que você quer? She'll bring you the hot wet towels. Ah, ela vai trazer aquelas toalhinhas quentinhas para limpar a Oh, mão. come on, somebody. I'm not gonna say anything. Não vou falar nada. but this is the thing. Upgrade has to do with positioning. Essa elevação ou esse subir de nível tem a ver com posicionamento. And the interesting thing about upgrades E a coisa mais interessante sobre ser elevado is that it'll give you access é que vai te dar acesso to something that you did not pay for.
por coisas que você não pagou. but somebody made it available for Mas you. alguém fez ficar disponível para você. Say with me, Diga comigo. I have been upgraded. Eu fui elevado ou eu subi de nível. You see, the interesting thing I'm saying, you're still the same person. A coisa mais interessante é que nesse caso você continua sendo a mesma But your pessoa. position is no longer the same. Mas a sua posição não é mais a So mesma. when you look at yourself in the mirror, Então quando você se olha no you espelho, may see the same guy, the same girl, the same man, the same woman. você vê o mesmo homem, a mesma mulher. But let me tell you something. Mas deixa eu te dizer algo. Your position A sua posição has now changed. agora mudou. And I believe E eu acredito that God is trying to break through in our minds. que Deus está tentando quebrar e romper na nossa mente. Because if we are to do something of significance in the kingdom, Porque se nós vamos fazer qualquer coisa de significância no reino de we Deus, need to have a different understanding of who we are. nós precisamos ter um entendimento diferente de quem nós somos. You see, upgrade requires new posture. Ser elevado ou subir de nível requer uma nova postura. You can say, what did I write down? I wrote something down. Eu não estou conseguindo acompanhar. Oh, Você okay, tá I'm aí sorry. rapidinho? Você quer que eu fale? A posição mudou. Você escreveu em inglês, mas ué, tem em português. Ué. Oh, okay, that's it. Eu traduzo e falo. So, Você escreveu. no, you can use this because tonight, the Promovido. word of the night is upgrade. That's Upgrade. it, that's it. So your new position requires a new posture. O seu posicionamento, a sua nova posição requer uma nova postura. This is what the Apostle Paul says in Colossians chapter 3, verse 2. Foi isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 2. Therefore, Capítulo 3, desculpa. Right, 3, verse 2. Capítulo 3, verso 2. All right, we're gonna read. If you find it, it says, "Therefore, Portanto, since you have been raised with Christ, já que vocês ressuscitaram com strive Cristo, for the things above, procurem as coisas que são do alto, where Christ is seated at the right hand of God. onde Cristo está sentado à direita de Deus. Set your minds on things above, Pense nas coisas do alto, not on earthly things. não nas coisas terrenas. For you died, Pois vocês morreram. and your life is now hidden in Christ, with Christ in God." E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. I'm about to say something here, Eu quero dizer algo aqui. and I hope it shocks you. Eu queria que isso chocasse você. I really hope it doesn't mess you up. Eu espero que realmente alugue um triplex na sua cabeça. You are not this regular person that you see in the mirror. Você não é esse ser humano normal que você vê no seu espelho. The God of the universe O Deus do universo, is living inside of you. ele habita dentro de você. Okay? Ok? Think about this for a second. Pensa nisso por um segundo. Just 1 second. Só um minuto. You used to live in death, Você vivia nas trevas, na morte. but now you have been raised with Mas agora Christ. você foi ressuscitado com Cristo. And now Christ lives inside of you. E agora Cristo vive dentro de você. I'm going to give you a couple of seconds so you can digest it. Eu vou te dar alguns segundos para você digerir isso. Because it's easy to come to church every Saturday Porque é fácil vir para cá todo sábado and sing about these things, e cantar sobre essas coisas. but sometimes have no revelation of what they do. Mas na maioria das vezes não ter revelação do que essas coisas podem fazer. Because once you understand Porque uma vez que você entende that the God of the universe lives inside of you, que o Deus do universo vive dentro de você, you become
somebody else. Você se torna outra pessoa. You don't accept what the devil says anymore. Você não passa a não aceitar o que o diabo fala mais de você. You look, before you used to look at the devil like this. Antes você olhava para o diabo meio assim, meio com medo. No, from the bottom up. De baixo para cima. But now you have been upgraded. Mas agora você foi promovido. And now you look at the Upgraded. devil like this. Agora você olha para o diabo assim. Say with me. Diga comigo. I've been upgraded. Eu fui promovido. Melhor, né? Eu recebi upgrade. Eu recebi, ele quer que fale upgrade. Eu recebi upgrade. I like that. Come on, babe, come on. Upgrade. Aí, She's the falei. best. Because now again, why am I saying this? Por que eu estou falando isso? It's because there's gotta be a revelation Porque tem que ter of revelação what that means. do que isso quer dizer. Otherwise, you will never Senão você nunca experience what's available. vai experimentar aquilo que está disponível. And let me tell you E something. deixa eu te dizer uma coisa. Your lack of knowledge A sua falta de conhecimento does not cancel the benefits. não cancela os benefícios. Repete. That's why sometimes you'll see somebody experiencing Christ at a high level. É por isso que às vezes você vê pessoas experimentando Jesus Cristo em um outro nível. And you say, but we go to church together. Aí você pensa, mas eu vou na mesma igreja dessa pessoa. We listen to the same A message. gente escuta a mesma pregação. But how come they are experiencing Christ at that level? Mas por que eles estão experimentando Jesus nesse nível? It's because they now understand who they are. É porque agora eles entendem quem eles são. They now understand that although the ticket that they had was 35C, Eles entendem que o assento que eles tinham era 34C. that's what the paper showed. É isso que a passagem fala. But now they have been Mas agora eles foram upgraded. upgrade. Now they are at 1A. Agora eles estão no 1A. Is this making sense at all? Tá fazendo sentido, gente? So, the worst thing that can happen to you A pior coisa que pode te acontecer is to have a seat 1A é você ter o assento 1A and go sit down at 35C. e ir sentar lá no 35C. I'll tell you, 35C is tight. Deixa eu te falar, o 35C é apertadinho. There's always people bumping on you. Tem um monte de gente toda hora esbarrando no seu ombro. It takes forever for you to board. Demora um tantão para você entrar no avião. It takes forever for you to get out of the plane. Demora um tempão para sair do avião. I'll tell you, I've been there. Deixa eu te falar, eu já fui pro 35C. But I'm telling you something. Mas deixa eu te falar outra coisa. I have been Eu fui upgraded. upgraded. Let me tell you, Deixa eu te dizer, your lack of knowledge a sua falta de does conhecimento not cancel the benefits. não cancela os benefícios. See, in Hosea chapter 4, verse 6, Em Oséias capítulo 4, verso 6, it says that my people diz que o meu povo are destroyed foi destruído for lack of knowledge. por falta de conhecimento. Because you have rejected knowledge, Porque nós rejeitamos o conhecimento. I will also reject you from being a priest for me. Eu também vou te rejeitar de ser um priest. sacerdote para mim. So, hold on a second. God says, my people Deus diz, o meu povo are destroyed. é destruído. And this word destroyed, it also means be cut off. Essa palavra destruído também significa ser cortado fora. It means lose access. E significa perder o acesso. And God is saying, you are cut off E aí é como se Deus estivesse dizendo, você foi cortado for lack of knowledge. por falta de conhecimento. And because you did not
want to receive the knowledge of what I've made available, E porque você não quis receber o conhecimento do que eu deixei disponível, because you rejected it, porque você rejeitou, I can no longer trust you with being a priest to me. eu não posso mais confiar em você de ser um sacerdote para mim. What's the problem with that? Qual é o problema com isso? Because priests represented God to the people. Porque os sacerdotes eram representantes de Deus, do próprio Deus para as pessoas. And lack of knowledge E a falta do conhecimento kept the priest from being able to represent God to the people. mantinha o sacerdote longe de ser o representante de Deus para as pessoas. Why is this important? Por que isso é importante? Because lack of knowledge of what's been done for you Porque a falta de conhecimento daquilo que foi feito por você will keep you, vai manter você, will hinder you, vai ferir você, prejudicar você from becoming a priest to God de ser o sacerdote de Jesus and Cristo, representing Him to the people. e representar o próprio Deus para as pessoas. Are we going somewhere here? Tá dando para entender? I'm telling you, Tô te falando. you have been upgraded, Você foi upgraded. but you gotta go and find out what that means. Mas você tem que ir na palavra e descobrir o que isso quer dizer. You see, our lack of knowledge of God's view of us, A nossa falta de conhecimento da visão que Deus tem a nosso respeito, it doesn't change His posture, positioning, or expectation regarding what's been deposited in não us. muda o posicionamento, a postura ou o jeito de Jesus nos ver. Right? Or His expectation regarding Ou, what He's deposited. ou a expectativa dele naquilo que ele depositou em nós. God knows what He placed inside of you. Deus sabe o que ele depositou dentro de você. You see, the manufacturer of a Ferrari O fabricante de uma Ferrari knows exactly the capacity of the engine. sabe exatamente a capacidade do motor da Ferrari. If the driver is driving at 20 miles an hour, Se o motorista está dirigindo por 25 milhas por hora, it doesn't mean that that's all that the car can do. não quer dizer que é só isso que o motor da Ferrari pode fazer. The manufacturer is looking at the car and the driver O fabricante está olhando para o carro e para o motorista and saying, e está dizendo assim: you could go so much faster than that. você podia ir tão mais rápido do que isso. And God knows the engine that He placed inside of you. E Deus sabe o tipo de motor que Ele colocou dentro de você. And to some of us, He's looking and saying, you could go so much faster than that. E para alguns de nós, Ele está olhando e falando: você devia estar indo tão mais rápido do que isso. His expectation is high. A expectativa dele é alta. God's expectation is based on what was deposited. A expectativa de Deus em nós é baseada no que Ele depositou dentro de nós. Not on how you're using it. Não em como ou em como você está usando. So if you got a Ferrari engine, Então, se você tem um motor de Ferrari, but you want to drive it as a, I don't know, as a what? a bus, As a bus? No, as a Volkswagen, e as a Beetle. mas você quer dirigir como um Fusquinha, na velocidade do Fusquinha, That's your choice. essa é a sua escolha. But God is expecting you to do some vrum vrum. Mas Deus está esperando você fazer alguns vroom vroom. Yeah, and let me tell you something else. E Is this okay? tá dando para entender? Okay? Don't sleep on me right now. Não dorme enquanto eu estiver falando. Our level of knowledge. O nosso nível de conhecimento. And when I say knowledge, I mean the intimacy and the practice E quando eu falo de conhecimento, eu estou falando de intimidade e prática of what God has said daquilo que Deus disse. will determine the level of experience in your life. Vai determinar o nível de experiência na sua vida. The more you intimately know what God has said, Quanto mais você sabe intimamente aquilo que Deus disse ao seu respeito, the more you will experience it. mais você vai experimentar.
Jesus says in John 8:32, Jesus disse em João 8:32, you shall know the truth. você conhece a verdade, You shall know the truth. conhecereis a verdade, And the truth will set you free. e a verdade vos libertará. But you know the truth that sets you free? Mas você sabe qual que é a verdade que realmente te liberta? It's the truth that you know. É a verdade que você conhece. The truth that you don't know cannot set you free. A verdade que você não conhece nunca vai poder te libertar. So if you know it's available, Então, se você sabe que está disponível, then you can experience it. aí você pode experimentar. Because the moment you look at your boarding pass No momento em que você olha para a sua passagem and it says 1A, e diz 1A, you know you're gonna start boarding earlier. você sabe que você vai ser um dos primeiros a entrar no avião. Yeah? You'll be like, okay, I'll see you guys later. Você vai falar, ok, estou entrando, tchau. And you're gonna sit down and feel very comfortable. E aí você vai sentar e o assento é bem confortável. But if you're not reading the boarding pass, Mas se você não está lendo o and all you bilhete, know is the memory of where you used to be, e tudo que você conhece é a memória do passado de onde você estava, you're gonna go straight to the end of the plane você vai direto para o final do avião, while there was a chair waiting for you at 1A. enquanto tinha uma cadeira esperando por você no 1A. So your level of intimacy Então, o with the seu- Word of God O seu nível de intimidade com a palavra de Deus will determine the level of experience that you have with Him. vai determinar o nível da experiência que você tem com Ele. And here's the thing. E aqui tem algo. God's Word must not remain surface level in our lives. A palavra de Deus nunca pode permanecer no nível superficial na nossa vida. Practice will develop faith. Prática vai desenvolver fé. Faith will activate transformation. A fé vai ativar a transformação. And transformation will shape the environment God has placed you. E a transformação moldará o ambiente onde Deus colocou você. So I'll say it again, Eu vou falar de novo. just in case you didn't get it the first time. No caso de você ter perdido a primeira vez. God's Word must not A palavra de Deus não pode remain surface level in your life. permanecer no nível superficial na sua vida. Where it's just like surface level. You know that something about God has been said. Tipo, você sabe que alguma coisa foi falada sobre Jesus, mas não conhece muito. You need to practice it. Você precisa praticar. You need to practice this thing. Você precisa praticar a palavra. Yeah. É? But what if I'm wrong? Mas e se eu errar? That's okay. Do it anyways. Não tem problema, faça do mesmo jeito. Your Father is responsible for you. O seu pai é responsável por He's você. going to help you with course correction. Ele é que vai corrigir a rota do que você está traçando. Stop overanalyzing everything. Para de analisar, superanalisar as coisas. The Word of God is to be put to practice. A palavra de Deus é para ser colocada em prática. Because practice will develop faith. Porque a prática vai desenvolver a fé. And faith will activate transformation. E a fé vai ativar a transformação. And transformation will begin to shape the environment where God is taking you. E a transformação vai moldar o ambiente onde Deus te colocou. That's how the workplace will change. É assim que o departamento onde você trabalha vai mudar. That's how your home will change. É assim que a sua casa vai mudar. That's how your school will change. É assim que a sua escola vai mudar. As you practice the Word of God, Enquanto você pratica a palavra de your Deus, faith will grow. a sua fé cresce. And now God can take you other places because now you have faith to be in that place. E agora Deus pode te levar para outros lugares, porque agora você tem fé para estar naquele lugar. Remember this. Lembre disso. Okay, Andre, but what's God's word for me then? Ok, André, mas o que então é a palavra de Deus para mim? So I heard somebody saying once that words Eu ouvi alguém dizer uma vez que palavras are thoughts são pensamentos wrapped in vocabulary. enrolados ou embrulhados em vocabulário. So as you hear what I'm saying, Então, enquanto você ouve o que eu estou falando, these were originally thoughts in my head. isso aqui eram pensamentos na minha cabeça. So I wrapped them up in words Eu embrulhei eles em palavras so you could receive it. para que você recebesse.
So God's word Então a palavra de Deus are God's thoughts é o pensamento dele, wrapped in a way that you can receive it. embrulhado numa palavra que você consegue entender. That's kind of good, isn't it? But let me tell you something else. Mas deixa eu te dizer mais. Jesus is God's word wrapped in the flesh. Jesus é a própria palavra de Deus embrulhado em carne. So now as we see Jesus, we see the Father. E agora, quando vemos Jesus, vemos o Pai. So you see we're getting closer. Então vê que a gente está se aproximando. But now Jesus went away. Mas agora Jesus foi He went embora, away. foi embora. But he said, I'm not going to leave you orphans. Mas Deus diz, eu não vou te deixar órfão. I'm going to send you my Holy Spirit. Eu vou te mandar meu Espírito Santo. And now he's not going to be with you. E agora ele não vai estar só com você. He's going to be in you. Ele vai estar em você. Now you have God's thoughts in you so they can come out of you. Agora você tem os pensamentos de Deus em você para que eles possam sair de você. You know why? Sabe por quê? You have been Você foi upgraded. upgraded. Let me catch my breath. Deixa eu recuperar meu ar. I'm telling you, this word is good. Eu estou falando, essa palavra é boa. And this is so amazing. E isso é tão maravilhoso. I remember what lack of knowledge did to me once. Eu lembro do que a falta de conhecimento fez comigo uma vez. Back in 2010, Em 2010, my mother-in-law passed away. a minha sogra faleceu. We had to go to Brazil like super fast. Nós tivemos que ir para o Brasil muito rápido. And I had just gotten my citizenship, E eu tinha acabado de receber minha cidadania. but I had no passport. Mas eu não tinha um passaporte. You know, she passed away. We had to go on an emergency. Ela faleceu, a gente teve que sair daqui rápido. I called, you know, Immigration and Passport Authority. Eu liguei para a imigração e para a autoridade de passaporte. I said, I gotta go to Brazil. It's an emergency, but I don't have my passport. What do I do? Eu falei, eu tenho que ir para o Brasil, é uma emergência, eu não tenho meu passaporte americano ainda, o que eu faço? He's like, you can't do it, sir. Ele falou, você não pode ir, moço. But I said, I need to do it, sir. Mas eu falei, mas eu preciso ir. He's like, well, then take your documents with you. Então pega todos os documentos que você tem. But that's the best that I can tell you. Mas isso é a única coisa que eu posso te falar. Long story short, I go to Brazil. História longa feita... História longa encurtada. Then we take care of everything that happened. Nós cuidamos de tudo. Now it's time to come back to the U.S. Agora era hora de voltar para os Estados Unidos. And here I come, E aí eu venho aqui. going to the airport. Fui para o aeroporto. Aline and I, Eu e a Aline. you know, we're getting ready to get checked Aline e eu. in. E aí a gente se preparando para fazer o check-in. And Aline shows her green card. Aí eu mostro o meu green card. And I come out with my Brazilian passport and my citizenship certificate. E aí eu mostrei o meu passaporte brasileiro e o certificado de cidadania. And the guy looked at me in the face as if I had 3 heads. Aí o homem olhou para mim como se eu tivesse 3 cabeças. He said, "Sir, I'm so sorry, but you're not boarding this flight." Falou assim, moço, você não pode embarcar. I said, "You don't see what I see. Aí eu falei, moço, tá aqui meu papel. Ó. This is my naturalization certification. Esse aqui é meu certificado de I'm an naturalização. American citizen. What do you mean I cannot board this plane?" Eu sou cidadão americano, por que eu não posso entrar no avião? Because you don't have a passport. Porque você não tem um passaporte. I cried Aí eu chorei. and I begged. Aí eu pedi, Changed nothing. não mudou nada. Aline came back home. Eu voltei para casa, a Aline voltou. I got stuck in Brazil. Eu fiquei lá no Brasil. And I'm like, what am I going to do? E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? So I was in São Paulo, Aí eu estava em São Paulo. and I said, well, there's a consulate here. Aí eu falei, tem um consulado aqui. And then I stayed at the airport, Aí eu fiquei no aeroporto. and I said, next morning I'll go to the U.S. consulate. Aí eu falei, amanhã cedo eu vou para o consulado brasileiro. And I'll get there early São Paulo. because I know it's always busy. E eu vou chegar bem cedo, porque eu sei que sempre tem muita gente.
Have you ever been to a U.S. Já consulate? foi num consulado no Brasil? I said, I'll get there around like 5 in the morning or so because I'm close to it at the airport. Eu vou chegar lá tipo 5 horas da manhã, porque eu tô aqui pertinho. And here I come. E aí eu vou. I take something, a taxi or an Uber, I don't know what I did. Eu peguei um táxi e cheguei lá. And I went to the airport, to the consulate. Cheguei lá no consulado. To my surprise, Para minha surpresa, there were about 200 people in line tinha already. tipo 200 pessoas numa fila I'm like, esperando. what did these people do? Did they sleep here or something? Aí eu falei, será que esse povo todo dormiu aqui? Is that crazy or what? Que loucura! I said, I'll never be able to see these people. Eu não vou nem conseguir ter uma chance de entrar lá dentro. By the time I'm like 205, Eu sou tipo número 205 da fila. I'll never get to see the consulate. Eu nunca The vou consul. entrar. Eu nunca vou entrar para ver o cônsul. But then something happened. Mas aí uma coisa aconteceu. There was a police officer walking down, a consulate police. Tinha uma polícia do consulado que ficava andando para lá e para cá. And I am here, behind number 204. E eu estava aqui, atrás do número 204. And I say, officer, come here for a second. Aí eu falei assim, moço, vem aqui fazer um favor. Can I ask you a question? Deixa eu te fazer uma pergunta. He's like, yeah. Ele falou, sim, I'm a U.S. citizen, eu sou cidadão americano. and I need to see the consul. Eu queria ver o cônsul. He's like, you're a U.S. citizen? Você é cidadão americano? I said, yes. Eu falei, sim. He's like, what are you doing here? Ele falou, por que você está aqui na fila? Come over here. Vem aqui. I'll take you to the consul. Eu vou te levar lá no cônsul. And I kept looking at people behind me. I'm like, Aí eu fiquei olhando pro povo da fila bye, y'all. e falando, tchau, gente. You know why? Sabe por quê? I had been upgraded. Eu tinha sido upgraded. As a U.S. citizen, I did not have to stand in line. Porque eu era cidadão, eu não precisava ficar naquela fila. I went straight to the consul's office. Eu fui direto pro escritório do cônsul. There's a level of access that you and I have as children of God. Tem um nível de acesso que eu e você temos como filhos de Deus. But your lack of knowledge is keeping you behind Mas the a falta line. de conhecer isso nos mantém no final da fila. You're waiting for something that God may do in the future. Você está esperando Deus fazer uma coisa lá no futuro. While the only thing you need to say Enquanto a única coisa que você precisa dizer is, I am é falar, eu sou a citizen of heaven. cidadão do céu. God is breaking down the strongholds in our minds. Deus está quebrando as fortalezas da nossa mente. Because he needs a people that knows who they are. Porque Ele precisa de filhos que saibam quem eles são. If revival is to come to this nation and to the city and to these people, Porque se o avivamento precisa vir para esse povo, para essa cidade, para essa igreja, you need to know who you are in Christ. você precisa saber quem você é em Cristo. Because if you don't know who you are, Porque se você não sabe quem você é, the enemy will trick you every time. o inimigo vai te enganar todas as He will vezes. keep you at the end of the line. Ele vai te manter lá atrás na fila. Meanwhile, you with the Ferrari engine, E aí nesse ponto você tem um motor de Ferrari, and you're still running like a Volkswagen Beetle. mas continua no passinho de um Fusquinha. How are we doing so far? Como que nós estamos indo até agora, gente? I'm almost done, I promise. Tô acabando. Because, say with me, Diga comigo. it's time É hora for you to know. de você saber. Oh, I should say, it's time Ou eu devo dizer, é hora for me to know. para eu saber. Ay, this is good stuff. Ai. Ephesians chapter 1, Efésios capítulo 1,
verses 17 to 21. Versos 16 ao 21. The Apostle Paul 17 ao 21. O apóstolo Paulo, he's talking to the church in Ephesus. ele está falando com a igreja de Éfeso. He's like, you guys are great. Ele diz assim: vocês são uma bênção. I love you as a church. Eu amo vocês como igreja. You have done a lot of things. Vocês fizeram muitas coisas. But in verse 17 he says this. Mas no verso 17 ele diz assim: I pray that the God of our Lord Jesus Christ, eu oro para que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, the Father, no, the God of our Lord Jesus Christ, o Pai da glória, may give you the spirit of wisdom and revelation vos dê espírito de sabedoria e de revelação in the knowledge of Him. no pleno conhecimento dele. And in verse 18 he says that the eyes of your understanding may be enlightened, No verso 18 ele diz: iluminados os olhos do vosso entendimento, that you may know what is the hope of His calling, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação what are the riches of the glory e quais são as riquezas da glória of His inheritance in the saints, da sua herança nos santos, and what is the exceeding greatness of His power towards us who believe, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, according to the working of His mighty power, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, which is the same power that God used que é o mesmo poder que Jesus usou, que Deus usou, when He raised Christ from the dead quando ele ressuscitou a Jesus de entre and os seated mortos, Him at His right hands in the heavenly fazendo places. sentar à sua direita em lugares celestiais. I'm telling you, Eu tô te dizendo, you need to grab this verse and you need to chew on it for the next 30 days. você precisa pegar esse versículo e fazer Chew e mastigar ele por muitos for the dias. next 30 days. Pelos próximos 30 dias. I'm going to unpack it a little bit Eu vou desembrulhar um pouquinho dele and we'll be all done. e nós vamos terminar. Shake the person next to you and say, don't sleep on Andre. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala assim: não dorme, não dorme. The first thing that Paul prays for A primeira coisa que Paulo ora no verso 17 is for wisdom in revelation. é por sabedoria e revelação. Say with me, wisdom and revelation. Repita comigo: sabedoria e revelação. And this is a special insight that is not humanly attained. Isso aqui é uma sabedoria, um insight de sabedoria que os humanos não têm. You don't attain it by human Você forces. não alcança ele por força humana. This will give you access to what has always been available, Isso vai te dar acesso a coisas que sempre estiveram disponíveis, but was not evident to you. mas ainda não eram evidentes para você. It's like, imagine Imagine that there is a curtain que tem uma cortina in front of you. na sua frente. There's a whole universe Tem um universo todo on the other side of the curtain, atrás dessa cortina, but you can't see mas você não consegue ver, because it has not been revealed yet. porque não foi revelado ainda. What Paul is saying is, I'm praying that you receive wisdom and O revelation que Paulo está dizendo é assim: eu oro para que você receba sabedoria e so revelação, that the curtains may be pulled para que as cortinas se abram and you can begin to see what has always been available to e you, você comece a ver aquilo que já sempre esteve disponível para você, but you never perceived. mas você nunca percebeu. God has all the answers that we need, Deus tem todas as respostas que nós precisamos, but this cannot be accessed by human efforts. mas elas não podem ser acessadas simplesmente através de esforço humano. This only comes through the Holy Spirit. Só vem pelo Espírito Santo de Deus. And the word says in 2 Corinthians chapter 2 E a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 2 that the Spirit of God que o Espírito de Deus searches the heart of the Father. procura, busca o coração do Pai. He searches into the heart of the Father.
ele vai fundo no coração do into Pai. the depths of the heart of the Father, Nas profundidades do coração do Pai. to find out what's available for you. Para procurar aquilo que está disponível para você. But you cannot access that wisdom and information Mas você não alcança essa sabedoria unless you have a relationship with the Holy Spirit. a menos que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo. You can watch all the podcasts you want, Você pode assistir todos os podcasts que all você the quiser. YouTube videos. Todos os vídeos do YouTube. But one drop of revelation from the Holy Spirit Mas uma gota de revelação will do Espírito change and Santo transform the destiny of your muda life. a sua vida, muda o destino, muda a sua mente. I'm telling you, and tonight we're praying that you receive wisdom and revelation. Hoje à noite nós estamos orando para que você receba revelação, sabedoria. Why? Por quê? Because we don't want to be the reason why God doesn't open the heavens. Porque nós não queremos ser a razão pela qual Deus não abre o céu. We don't want to let our lack of knowledge and understanding be the reason why God says, I can't pour it. Nós não queremos ser a razão da falta de sabedoria e conhecimento pela qual Deus diz, eu queria derramar, mas eu não posso. The Bible says in Genesis chapter 2 A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2 that God withheld the rain que Deus segurou a chuva because there was no man to till the ground. porque não havia homem para cuidar da terra. Because one drop of rain from heaven Porque uma gota de chuva do céu would sprout nature and activate everything that was hidden in nature. ia ativar as sementes e espalhar a vegetação sobre a terra. And God said, I cannot let the rain fall E Deus disse, eu ainda não posso derramar a chuva until Adam comes into the scene. até que Adão esteja em cena. But when Adam comes, Mas quando Adão veio, God says, Adam, now I can release the rain. aí Deus disse, agora eu posso liberar a chuva. So we want to receive this revelation of what's available. Então nós queremos receber essa revelação sobre o que está disponível. So as revival sweeps through the city, E quando o avivamento passar sobre a as the cidade, power of God moves into this church, enquanto o poder de Deus move na igreja, as the power of God with signs, miracles and wonders come into our midst, enquanto o poder de Deus traz milagres, sinais e maravilhas para o nosso we meio, will be the ones to manage the glory of God in this place. nós vamos saber gerenciar o poder de Deus nesse lugar. Verse 18, it says, the hope of his calling and the inheritance in the saints. O verso 18 diz, a esperança do seu chamado e a herança dos santos. Verse 19, and I'll wrap up with this. Verso 18, e eu vou encerrar aqui. And the mighty power that is at work in you. E o poder disponível, que está disponível para você. Today, as I was preparing my notes, Hoje, enquanto eu estava preparando a pregação, I fell on my knees. eu caí sobre os meus joelhos. And I said, Holy Spirit, I need to understand this and receive E eu this. disse, Espírito Santo, eu preciso entender isso e I need receber. to understand what this power that is in me, that is at work, that was at work in Jesus, and now is at work in me. Eu preciso entender sobre esse poder que estava em Jesus e que agora está em mim através dele. Because the earth is crying for the manifestation of the children of God. Porque a terra tem clamado pela manifestação dos filhos de Deus. Your neighbor, your family, everyone around you is thirsty for the manifestation of God's power that is in you. Os
seu vizinho, a sua casa e a sua família, todos estão sedentos pela manifestação de Cristo através da sua vida. But if I don't know what I carry, Mas se eu não sei o que eu carrego, I will never be able to release it. eu nunca vou conseguir liberar. The Apostle Paul says, as I received from the Lord, I have also given to you. O apóstolo Paulo, porque o que recebi do Senhor, eu também vos So entreguei. what are you receiving from the Lord, and what is the wisdom and knowledge that you have? O que você tem recebido do Senhor e qual é a sabedoria e o conhecimento que você tem? God is saying, come to me. Deus está dizendo, vem a mim. Let me release it to you. Deixa eu liberar sobre você. This power that the Apostle Paul is saying here Esse poder que o apóstolo Paulo está falando aqui is not a power. It's not power. It's not like soft power. não é um poder macio, leve, suave. This is demonstrative, eruptive, and tangible power. É poder demonstrado, é poder que funciona. It's power that people can touch, É poder que as pessoas podem tocar, that changes que things. muda as coisas. And it always comes with some external manifestation so the eye can E see. isso sempre vem com uma manifestação externa que as pessoas podem ver. Come on. Sometimes we blame people when we say, we talk to sinners and say, but you only want the manifestation and the miracle. Às vezes a gente fala com as pessoas, não, você está seguindo Jesus só por causa da manifestação e do milagre? Jesus didn't have a problem with that. Jesus não tinha problema com isso. He rebuked the Pharisees. Ele sempre repreendeu os fariseus. The religious people he had a problem with. Os religiosos, ele tinha problema com eles. But those who came to him saying, Master, I need healing. Mas aqueles que seguiam a ele com sede, dizendo, Senhor, eu preciso de cura. Jesus said, let's solve that problem. Jesus falava, então vou resolver seu problema. There was never a funeral that Jesus didn't like to mess up. Nunca houve um funeral que Jesus não entrou e destruiu o funeral. Acabou com ele. Jesus is like, nah, let's raise him up. Jesus olhava e falava, vamos ressuscitar esse morto. Why? Por quê? Because he knew that people were suffering. Porque ele sabia que as pessoas estavam em sofrimento. And Jesus had a beautiful revelation. E Jesus tinha uma revelação linda. A very clear revelation. Uma revelação clara. Of Isaiah chapter 61. De Isaías capítulo 61. Jesus understood Jesus entendia that the Spirit of the Lord God is upon me. que o Espírito do Senhor está sobre mim. Because the Lord God has anointed me Pois Ele me escolheu to preach good news to the poor. para levar boas novas aos pobres. He has sent me to heal the brokenhearted. Ele me enviou para encorajar os To aflitos, proclaim liberty to the captives. para anunciar a libertação dos To escravos open the prison of those who are bound. e a liberdade para os que estão na And prisão. to proclaim the acceptable year of the Lord. E Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará seu Let me povo. tell you something, friend. Deixa eu te falar uma coisa, meu The amigo. same Spirit that raised Jesus from the dead. O mesmo Espírito que ressuscitou a I don't Jesus think dos you're hearing mortos. me. The same Spirit that raised Jesus from the dead Me ouça, o mesmo Espírito que is ressuscitou a Jesus now dos mortos, alive inside of you. ele mora agora dentro de você. You know what? Sabe o quê? You have been Você foi upgraded. upgraded. You have been upgraded. Você foi upgraded. God has raised us up with Jesus Deus nos ressuscitou com Jesus to seat us with Him in the heavenly places. para sentar com Ele em lugares celestiais.
You used to be sitting at 32C, Você ficava sentado no 32C, but right now you're at 1A. mas agora você está no 1A. This is the promise that you have and you carry. Essa é a promessa que você tem e carrega. What are you going to do about that? O que é que você vai fazer com essa promessa? How are you going to respond to the calling that you carry? Como é que você vai responder ao How are chamado you- que você carrega? How are you going to respond to the anointing that is in your life? Como é que você vai usar a unção que está sobre a sua How are vida? you going to act now knowing that you have been upgraded? Como é que você vai agir agora que você sabe que você foi upgraded? I believe that this is a word that God wants to share with us Eu acredito que Deus tem essa palavra para nós, as a church, como igreja, because it'll take a new posture. porque vai exigir de nós uma postura nova. It's going to take a new positioning Vai exigir de nós um posicionamento, from the youngest to the oldest desde o mais novinho até o mais velho, to know who you are in Christ para saber quem você é em Jesus and to Cristo understand what you carry. e entender o que você carrega. I want you to stand up right now. I want you to stand up right now because I believe there is a revelation. Eu quero que você se levante porque eu acredito que há uma revelação. There is a breakthrough that God is bringing to us. Existe um romper que Deus está trazendo sobre nós, That we can no longer be sitting in the back. que não dá mais para ficar sentadinho atrás da It's fila. time for you to move to the front. É tempo de você mover para frente. It's time for you to take your position. É hora de você tomar um You posicionamento, have been porque upgraded. você foi upgraded. It doesn't matter what the devil says. Não interessa o que o diabo te It falou. doesn't matter what the devil says about you in the past. Não importa o que o diabo falou de você no It doesn't passado. matter what your boarding pass used to say. Não importa o que o seu ticket antes falava. You have been upgraded. Você foi upgraded. Now it's time Agora é tempo for you and for me de você e eu, to step to the plate. de nós entrarmos no avião. Just raise your hands right now all across this room. Levante a sua mão, por favor. Come on, we're Em walking toda a in. igreja. We're moving in. Your position has been changed. Nós estamos, na sua posição foi mudada. Come on, if you're receiving this word tonight, Se você está recebendo essa just palavra shake hoje, yourself in your seat right now. sacuda você The mesmo onde power você of the está. Holy Spirit is upon O us. poder do Espírito Santo está sobre nós. The glory of God has been released upon us. A glória de Deus foi liberada sobre nós. Right now, Agora, you have been upgraded. você foi upgraded. God has chosen you. Deus escolheu você. And right now we're going to reject E agora nós vamos rejeitar the lack of knowledge. a falta de We're conhecimento. going to reject Nós vamos rejeitar passivity. a passividade. We're going to say, Father, Nós vamos dizer, Pai, here we are. aqui nós estamos. Here we are. Nós estamos aqui. Your children, Os seus filhos, filled with the Holy Ghost, cheios do teu Espírito, filled with the Holy Spirit. cheios do Espírito Santo. Send us out, Father. Nos envia, Senhor. Send us out, Father. Nos envia, Senhor. Oh, hallelujah. Come on, just lift your hands all across this room. Levante a sua mão se você está Begin aqui. to receive from the Holy Spirit right now. Nós vamos receber o Espírito Santo Fresh agora. anointing all over this room Uma tonight. unção fresca A sobre toda a fresh igreja. anointing all over this Uma room unção tonight. fresca sobre toda a Come on, just igreja. begin to pray in tongues if you pray in tongues. Pray in the Spirit right now. Olhe no Espírito, ore em língua se você Oh, Lord, in tem a sua Jesus' oração em name, línguas, Lord, mas ore ao we Senhor. thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aleluia. Father, we thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. Oh, Lord, we pray, Lord. Nós oramos, Senhor. Come on, don't stop. Just come on, guys. Não Come pare on. de orar, não pare de I'm going orar. to declare this over you tonight. Eu vou orar algo com você I'm nessa going to noite. declare this over your life Eu vou tonight. declarar isso sobre a sua vida. Oh, I pray Eu oro
that the God of our Lord Jesus Christ, Que o nosso Senhor the Jesus Father of Cristo, glory, o Pai da glória, may give you the spirit of wisdom and revelation te dê um espírito de sabedoria in e the knowledge revelação of Him. no conhecimento I dele. pray Eu oro that the eyes of your para que understanding os olhos do seu are entendimento right now sejam agora enlightened. abertos. Receive light right now. Receba agora, Receive light right now. receba a luz agora, That you may know para que você saiba what is the hope of His calling. qual é a esperança da What are vocação, the riches of the glory. qual é a riqueza da glória, What is the exceeding greatness. qual é The Qual- exceeding qual greatness é a excelente graça of His power towards you who do believe. poder deles, daqueles que o acreditam, According to His mighty power de acordo com o poder dele working in you, trabalhando em nós, which worked in Christ que funcionou e trabalhou em Jesus when He raised Jesus from the quando dead ele ressuscitou ele de dentre and os seated mortos Him in His right hand. e o assentou in à the direita do heavenly Pai places. em lugares Come on, celestiais. just lift your hands right now. Levante as suas mãos para o In alto. Jesus' Em name, nome de I Jesus, declare, eu declaro, I declare, eu declaro, I speak against eu oro contra every wrong paradigm in the mind, todo paradigma errado da every mente, wrong thoughts, todos os pensamentos errados, every evil structure toda maldade, in estrutura the minds maldosa of the children of God. que age sobre os filhos de In Deus. Jesus' Em name, nome de we Jesus, break you right now in Jesus' name. nós te quebramos e destruímos agora em nome de God's Jesus. people are free. Os filhos de Deus são livres. Because if the Son sets you free, Porque se o Filho nos you libertou, are free indeed. verdadeiramente somos livres. In Jesus' Em name, nome de Jesus. I speak new minds. Eu declaro agora um novo pensamento. I speak new thoughts. Eu declaro novos pensamentos. Thoughts that flow in accordance to the Word of God. Pensamentos que fluem de acordo com a palavra de Deus. I bind right now Eu repreendo agora the spirit of depression, o espírito da depressão, bringing down the people of God. trazendo para baixo o povo de I Deus. bind in Jesus' Eu name. repreendo em nome de Jesus. I bind in Jesus' name. Repreendemos em nome de Jesus Every spirit of fear todo espírito do medo that is trying to bind the people of que está God. tentando prender o povo de Deus. Fear, go! Medo, saia. Holy Spirit, come! Espírito Santo, venha. Fear, go!